adorar, preferido e esperar, és o amado. Declare aqui na sala, aqui da sala do trono, você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, que da sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja, que da sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. Quantos aqui desejam o Senhor, declare? Na sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. Você pode ser intenso nessa noite. Aumente a sua voz. Aumente a sua voz em adoração. Continue adorando a Ele. Diga a Ele, diga: Senhor, eis aqui alguém que te ama. Eis aqui alguém que te deseja. Jesus, nós te desejamos com tudo que tem em nós. Nós te desejamos com todo o nosso ser. Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. E encha o nosso coração até transbordar da Tua graça, da Tua glória, Senhor Jesus, em nós e através de nós. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Olha para mim, Jesus. Olha para mim, Jesus, porque não há nada que eu deseje mais do que a Senhor. Não há nada que eu deseje mais do que a Tua gloriosa graça. A Tua presença me basta, Jesus. Eu só preciso te ver, eu só preciso te ver, Jesus. Olha para mim, Jesus. Olha para o meu coração que transborda de amor por Ti, Jesus. Olha para nós, Jesus. Olha para nós, Jesus. Olha para nós, Jesus, porque aqui em Carapicuíba, Jesus, tem um povo reunido com os corações quebrantados e cheios de desejo pelo Senhor, com os corações rendidos a Ti, Jesus. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por esse segundo dia de filhos rendidos. Porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito nesses dias e que isso já está sendo colocado em prática. Obrigada, Jesus. E que cada dia desses que nós estivermos aqui, não permita, Senhor, que nenhum de nós saia desse lugar da mesma forma que nós chegamos. Muda algo dentro de nós. Muda, Senhor, coisa que nós nem sabíamos que precisávamos mudar. Mas nos transforma dia após dia. Em nome de Jesus. Amém? Palavra em Marcos 12, no versículo 30 e 31 diz assim: ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente e de todas as suas forças.
O segundo mandamento é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. Amém? Por favor, eu vou pedir que vocês estendam as suas mãos em minha direção. Ore por mim, ore por essa palavra. Que em nome de Jesus o Espírito Santo fale a cada um de nós através dessa palavra que Ele tem me ministrado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigada, Jesus. Amém? Então, como eu li aqui em Marcos 12, nos versículos 30 e 31, Deus nos deixa um mandamento para amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa mente. A palavra, ela nos ensina, nos dá uma direção, a qual deve ser a prioridade das nossas vidas, amém? Oi? Como a própria palavra diz, é um mandamento, ou seja, é algo que Deus está nos mandando fazer. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de uma conversa. E o que é uma conversa? Um fala e o outro ouve. Depois o outro fala e o outro ouve. E a pergunta que eu gostaria de iniciar fazendo é: mas o quanto nós estamos ouvindo aquilo que Deus tem nos falado? Paula, mas eu estou orando. Eu estou colocando diante do Senhor a minha vida, as minhas aflições, as minhas conquistas. Eu estou tendo relacionamento com Deus. Mas o que Ele tem te falado? Eu penso que falar com Deus é muito mais fácil do que ouvir Deus. E eu não digo isso nem só por uma questão de uma sensibilidade espiritual, se é que a gente pode colocar com essas palavras. Mas eu digo que a dificuldade de ouvir Deus é que muitas vezes a resposta que Ele tem para nós acaba sendo uma colisão muito forte com a nossa vontade. Eu estou falando algo para Deus, estou pedindo algo para Deus e Ele vem com algo oposto. Bate de frente com aquilo que eu realmente queria. E por isso é tão difícil parar e ouvir de fato o que é que Deus tem para nos falar. Um ambiente de adoração, ele deve ser o lugar não somente onde nós conversamos com Deus, nós colocamos as nossas coisas diante de Deus, colocamos as nossas petições e todos os assuntos em dia. Mas um ambiente de adoração, ele deve ser um lugar de rendição, onde Deus, Ele possa conseguir de nós aquilo que Ele quer. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: ser filho é entender todos os direitos que eu tenho no Pai. Agora fala assim, ó: mas ser filho maduro é entender todos os deveres que eu tenho no Pai. É engraçado que quando a gente olha para o início de todas as coisas, lá no jardim, o homem, ele tinha muitos direitos, muitos direitos. Deus disse para ele: olha, usufrua de tudo que eu criei, porque tudo isso daqui é para o seu bem. E Deus colocou somente um dever para ele: não coma de determinado fruto. E aí quando nós olhamos
para essa passagem quando nós lemos e estudamos Gênesis. Talvez você pense assim: mas que vacilo de Adão. Nossa, como que Eva foi tão bobinha. Tanta coisa boa que eles tinham para fazer, mas eles decidiram olhar para a única coisa que eles não podiam fazer. Parece um absurdo, né? Mas quantas vezes nós abrimos mão de todos os direitos que nós temos do Pai, porque Ele nos colocou um dever. E muitas vezes esse dever parece pesar muito mais do que todos os direitos que Ele tem nos dado. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Um ambiente de adoração nos leva a um lugar de rendição, aonde a vontade dEle é empregada a nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 6, versículo 43. Lucas 6, 43 diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? O fato de nós termos um relacionamento com Deus e ter sido gerado uma aliança a partir desse relacionamento, às vezes nos faz pensar que nós estamos na mesma posição do que o Senhor. Nós esquecemos que Ele é Senhor, soberano sobre as nossas vidas. Ele é autoridade sobre nós. E isso não nos dá o direito de querer negociar nada com Ele, de querer fazer trocas com Ele. A palavra do Senhor, a palavra Senhor, ela era usada por escravos, quando eles se referiam ao seu amo. Então, era uma autoridade tão forte, tão presente sobre eles, que eles não podiam mencionar o nome daquela pessoa. Por isso chamavam de Senhor. E essa palavra, ela significa dono, né? Possuidor. Aquele escravo, ele já não tinha mais vontade própria. Ele vivia para fazer a vontade daquele Senhor. E eu penso que aqui nesse versículo, Deus está falando assim: você faz o que você quer e vem me chamar de Senhor? Isso na versão Paula. Por que vocês falam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 19. Mateus 19, a partir do versículo 16. Amém? Diz assim: Um homem jovem veio a Jesus e fez a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os meus mandamentos. Quais? Perguntou aquele jovem. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próprio como a si mesmo. Tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais eu devo fazer, Senhor? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga.
Quando o rapaz ouviu isso, ele se entristeceu, porque ele tinha muitos bens. Amém? Um dos significados da palavra riqueza é ter bens, lugares ou pessoas, enfim, a qual você tem muito valorizado, a qual se prega muita importância. Então a gente fala isso com muitas coisas, não somente com riquezas materiais, né? Mas quem nunca pegou um bebezinho fofinho, gostoso e falou: meu Deus, que riqueza! Ou às vezes você olha para uma família bonita e você fala: nossa, olha como eles são ricos. Porque isso de fato são riquezas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 11. Volta só um pouquinho. 11:28. (11, 28 ao 30) diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Todo mundo aqui sabe o que é um jugo? Eu não tinha certeza do que era um jugo, eu imaginava, mas eu não tinha certeza, eu nunca tinha visto. Duda, você consegue colocar aquela imagem, por favor? Dá para diminuir um pouquinho? Obrigada. Essa madeira que prende um boi ao outro, isso é um jugo. Então é usado para quê? Para que os bois não se separem um do outro e assim eles possam carregar aquilo que foi colocado ali para eles levarem. Então, ou uma carroça, ou um fardo, ou qualquer coisa desse tipo. Pode pôr a outra? Eu acho que a outra dá para ver melhor. Ó, aqui dá para ver bem. Então, são dois bois muito parecidos, e o jugo é essa madeira que junta os dois, não deixam eles se separar. Tá vendo? Eles são cercados ali no pescoço, e é uma madeira onde eles têm que ficar junto para eles trabalharem igual. Pode acender para mim, por favor. Obrigada, Duda. Quando a gente chega até Jesus e ele fala assim: leva o meu jugo que é leve. Muitas vezes, de uma forma leviana, a gente acha que vai poder andar da forma que quiser, fazer as coisas do jeito que a gente quiser. Mas a proposta de Jesus é: carrega aqui comigo o meu jugo, que o meu jugo é suave. O meu jugo é possível de carregar. O meu jugo, eu divido ele com você, a gente não vai se separar, porque ele está me prendendo você, está prendendo você a mim, mas ele é suave. Não se compara com as prisões que você tem vivido, com as cadeias que você tem carregado. Mas isso não exclui o ponto que o jugo ainda tem um peso. Ele é suave, mas ele existe. E esse peso do jugo, ele nos lembra da responsabilidade daquilo que a gente assumiu carregar a partir do momento que eu comecei a andar com Jesus. Jesus, ele propõe com que nós carreguemos esse jugo junto com ele. E muitas vezes nós queremos sair andando sozinho, de qualquer jeito. Jesus, está demorando demais, eu vou andando na frente. Ué, mas não tem um jugo prendendo nós dois aqui? Como que eu vou sair fazendo o que eu quiser, do jeito que eu quiser? Eu penso que aquele rapaz, aquele jovem que fala: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala: faz assim, faz assim, faz assim. Ele fala: tá, Jesus, mas eu já estou fazendo tudo isso. O que mais o Senhor quer de mim? E aí Jesus fala para ele assim: tudo. Jesus, mas eu já estou andando de uma forma correta.
mas eu já estou cumprindo os seus mandamentos. O que mais o Senhor quer de mim? E Jesus fala para ele: eu quero tudo. Às vezes é isso que a gente questiona, né? Jesus, mas eu já te entreguei a minha vida, mas eu quero tudo. Jesus, eu já te entreguei os meus bens, mas eu quero tudo. Jesus, mas eu já declarei que a minha família é tua, mas eu quero tudo. A questão é que os nossos direitos, eles são publicamente expostos na palavra de Deus, nas promessas que Ele tem para nós, na herança que nós sabemos que é Ele mesmo sobre as nossas vidas. Mas os nossos deveres, muitas vezes, ele é exigido no lugar de relacionamento, no momento de intimidade. Sabe, quando não tem outros olhos, tá somente os meus olhos no dele e os dele no meu. Não tem outros ouvidos, a não ser os meus e os dele. E aí, muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a resposta que Ele tem para nós, porque eu já falei nessa conversa com Ele tudo que eu queria falar, agora é minha hora de ouvir. E na hora de ouvir, muitas vezes, nós somos como crianças birrentas, sabe? Lá, não, Jesus, não fala. Por favor, me pede qualquer coisa, menos isso. Por favor, Jesus, isso não. Eu já te entreguei tanto, né? Mas é aí que a nossa fidelidade ela é provada. É aí que o Senhor se torna real ou continua sendo uma mera mentira. Porque talvez você esteja falando Senhor, Senhor, mas aquilo que Ele te fala você não tem feito. Não é fácil você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, mas eu já te dei tudo. O que mais o Senhor quer de mim? E Ele fala: eu quero tudo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 12. Segundo Coríntios 12, versículo 10. Diz assim: por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos e nas privações, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, então eu sou forte. Escute. Deus, Ele pode sim ser glorificado na realização dos seus sonhos. Ele pode sim ser glorificado na realização dos seus projetos, dos seus planos. Mas em nenhuma outra situação Ele será tão glorificado quanto na sua morte. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra situação, Ele será tão glorificado quanto na sua morte. Sabe aquele momento que você fala: Deus, agora, daqui eu não passo. Agora eu estou sentindo que realmente eu já te dei tudo. É nesse momento que a glória dele se manifesta. Em Gálatas 2:20, não precisa nem abrir, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos lá para João 11. João 11, a partir do 1.
diz assim: havia em Betânia um homem chamado Lázaro, que vivia com as suas irmãs, Maria e Marta. Maria foi aquela que deitou o perfume muito caro sobre os pés de Jesus. Aquela que o Eliseu acabou de mencionar aqui. E o enxugou com os seus cabelos. Lázaro adoeceu. E as duas irmãs mandaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, o nosso irmão está muito mal. Contudo, quando Jesus soube disso, ele disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu, o Filho de Deus, receberei glória em resultado dessa enfermidade. Embora Jesus fosse muito amigo, diga, muito amigo. Repita alto, muito amigo. De Marta, de Maria e de Lázaro. Ele ficou aonde estava durante mais 2 dias, sem nada fazer de ir até a casa deles. Por fim, passado esses 2 dias, disse aos discípulos: vamos para a Judeia. Mas os discípulos se opuseram. Mestre, ainda alguns dias atrás, os judeus procuraram matar o Senhor naquele lugar. E o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de luz em cada dia, em que uma pessoa pode caminhar sem tropeçar. Só de noite é que o perigo de se dar um passo em falso por causa da escuridão. E acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou lá acordá-lo. Os discípulos, pensando que Jesus quisesse dizer que Lázaro de fato estava dormindo, comentaram: isso significa que ele está melhor. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro tinha morrido. Então, ele disse abertamente: Lázaro morreu. E por vossa causa estou satisfeito, por não ter estado ali nessa altura. Por isso, dar-vos-á outra oportunidade de confirmarem a vossa fé. Vamos lá ver Lázaro. Tomé, que também era chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós lá também para morrer junto com Jesus. Jesus consola as irmãs. Quando chega a Betânia, souberam que Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Vamos dar uma pausinha aqui. Quantos dias Lázaro já estava sepultado? 4 dias. Mas a palavra diz que ele era o que de Lázaro? Amigo. Que amigo é esse? Que amigo é esse que não faz rápido aquilo que eu preciso? Que amigo é esse que sabe que eu estou passando por um momento tão difícil e não sai correndo da onde que ele está para vir me salvar, para vir me socorrer? Lázaro morrendo, e tem uma versão que diz que ele propositalmente não foi ao socorro de Lázaro. Vamos continuar lendo. Betânia ficava perto, a partir do 18. Betânia ficava perto, a 3 quilômetros, na estrada para Jerusalém. E muitos judeus tinham ido para consolar Marta e Maria por sua perda. Quando Marta soube que Jesus vinha a caminho, foi ao seu encontro. Mas Maria ficou em casa. Maria ficou em casa. Hoje, quando eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo falou para mim: por que você acha que Maria ficou em casa? Eu penso que Maria ficou em casa porque ela já tinha provado o amor dela para Jesus. Ela já tinha pego todas as suas economias, comprou o perfume mais caro, o bálsamo mais caro, e ela quebrou aquele vaso aos pés de Jesus. Ela secou os pés dele com os cabelos dela. Ela já tinha declarado abertamente, de uma forma mais
intensa que ela poderia o seu amor. Ela só não esperava que Jesus fosse pedir mais. Ela só não esperava que Jesus queria muito mais do que tudo aquilo que ela já havia entregue. Vamos continuar lendo. 21. Maria disse a Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora não é tarde demais, pois tudo o que o Senhor pedir, Deus te dará. Jesus respondeu: o teu irmão ressuscitará. Ela disse: sim, quando toda a gente ressuscitar no dia da ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo que morra. E é-lhe dado a vida eterna. Por crer em mim, nunca mais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, mestre. Eu creio que é Cristo, o Filho de Deus, aquele que há tanto tempo esperávamos. Então ela retirou-se e foi chamar Maria. O mestre chegou, Maria, e ele quer te ver. E ela foi logo para se encontrar com ele. Ora, Jesus parara fora da aldeia, no local onde Marta se encontrara com ele. Quando os judeus que estavam na casa para confortar Maria a viram sair tão apressadamente, pensaram que ela fosse até o túmulo de Lázaro para chorar. Então seguiram ela. Chegando ao sítio onde Jesus estava, Maria caiu aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar, acompanhada no seu pranto pelas pessoas daquele lugar, Jesus comoveu-se e sentiu também aquilo que Maria estava sentindo. Onde está ele sepultado? Perguntou. Vem ver, disseram ela. Então, naquele momento, Jesus chorou. Vejam como ele era amigo de Lázaro. Alguns comentaram, mas outros disseram: ele pode curar cegos. E por que não evitou a morte de Lázaro? E Jesus mais uma vez chorou. As pessoas daquele lugar olhavam para aquela situação, para aquele momento de Jesus chorando pela morte do seu amigo. E eles pensavam: ele fez tanto por outros e não veio correndo socorrer o seu amigo? Mas ele tinha um propósito a ser cumprido. Tinha pessoas que precisavam ouvir aquela palavra que ele tinha que pregar naquele lugar. Se ele saísse correndo atrás de Lázaro, aquelas pessoas não poderiam ser salvas através da palavra. Mas um amigo entende. Um amigo aprende sobre o propósito do esperar. Quem não é amigo de Jesus, não espera. Se está demorando um pouquinho, ele vai embora. Mas quem mostra a sua fidelidade, mesmo em meio à morte, crê no propósito. Tem uma frase, uma das mulheres que eu tenho estudado na faculdade, que é Teresa d'Ávila. No catolicismo ela é considerada uma santa, enfim. Mas era uma mulher que cria na palavra de Deus. E tem não é ritual o nome, mas eu não vou lembrar, tá? Uma prática que é feita no catolicismo, onde eles representam ali a entrada de Jesus na cidade, né? Aí em cima ali de um burrinho, de um jumento. Então eles fazem essa prática. E ela estava fazendo isso, e no dia que ela foi entrar na cidade, ali sentada no seu animalzinho, tinha um lamaçal, o burro escorregou na lama, e ela caiu nesse lamaçal. E de uma forma descontraída, ela falou a seguinte frase, que ficou muito conhecida, acho que é uma frase mais conhecida dela. Se é assim que você trata os seus amigos, não me admira que você tenha tão poucos.
Porque muitos perguntam: Jesus, o que é que o Senhor quer de mim? Mas ao ouvir tudo, eu quero tudo, ficam do seu lado, só permanece quem é fiel ao jugo que está sendo dividido com Ele. Escute, talvez você não tenha a resposta que você quer ouvir. Talvez não seja conforme os seus planos. Talvez os sonhos que Ele tem para você sejam diferentes dos sonhos que você mesma tem para você. E quando Ele te perguntar, quando você perguntar a Ele: Jesus, o que é que o Senhor ainda quer de mim? E Ele disser: eu quero tudo. O que é que você tem? O que é que você vai responder para Ele? Eliseu, se quiser vir, os meninos se quiser vir, por favor. Vamos abrir no último livro. Mateus 19, versículo 22. Então voltamos aonde esse jovem pergunta para Jesus o que é mais que ele pode fazer para ter a vida eterna. E aí Jesus fala para ele: e vende tudo que tem e dá tudo que você receber aos pobres. E a Bíblia diz em 19:22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ei, nem todas as respostas de Jesus vão te alegrar. Nem tudo que Jesus fala para nós, a gente quer receber. Tem coisa que a gente fala mesmo: ah não, Jesus, justo eu. Jesus, eu te entrego qualquer coisa, mas isso não tira de mim. E muitas vezes tem coisas que Ele vai nos dizer e que vai nos entristecer. Poxa, eu quero tanto andar com Jesus, mas justo isso. Tem coisas que são duras, tem negativa, tem recusa, tem ordem, tem princípio. Porém, filhos maduros não andam baseado num sentimento. Não andam baseado no eu tô feliz ou eu tô triste. No eu gostaria de fazer ou eu não gostaria de fazer. Porque você não anda a partir do que você está sentindo. Você anda a partir de um propósito. Porque você entendeu o propósito do esperar. Você entendeu o propósito de receber uma palavra e assumir a responsabilidade daquela palavra recebida. Abra sua Bíblia em Marcos 14. Marcos 14. Versículos 51 e 52. Algumas linhas de estudo dizem que esse texto se refere àquele jovem. Diz assim: Jesus, ali naquele momento, aonde Judas está cometendo a traição, então ele vai fazer o sinal, vai lá dar um beijo na face de Jesus para mostrar que era Jesus que era o Messias. E naquele lugar ali tinha muitas pessoas. E no versículo 51 diz assim: um jovem que se cobria apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando outros tentaram prendê-lo, ele fugiu nu
deixando o seu lençol para trás. A questão é o seguinte: ele se entristeceu, porque ele tinha muita coisa. A Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas. Mas independente do seu sentimento, ele seguiu Jesus sem absolutamente nada. E a pergunta que eu tenho para te fazer essa noite: você tem coragem de seguir nu atrás de Jesus? Você tem coragem de abrir mão daquilo que Ele tem te pedido? Senhor, mas eu já te dei tudo. Eu já te dei minha família, eu já te dei os meus sentimentos, eu já te entreguei o meu coração. O que mais o Senhor quer de mim? E Ele diz: eu quero mais. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e, por um instante, diga a Ele: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Talvez já tenha algum tempo que você tem falado com Deus, mas na hora de ouvir você tem falado: ah não, Jesus, deixa que eu falo. Eu já até sei o que é que o Senhor vai me pedir, eu já até sei o que é que o Senhor vai falar. Mas um relacionamento é uma via de mão dupla. Você fala, mas você precisa ouvir. O que é que o Senhor tem te pedido? O que é que o Senhor tem te pedido e que está custando tanto para você abrir mão? Filhos maduros não andam por sentimentos, não andam baseado naquilo que sente. Filhos maduros andam por uma palavra recebida, um propósito direcionado e por fidelidade à maior riqueza das nossas vidas, que é Jesus. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração. Você tem coragem de falar isso para Jesus? Talvez você diga para Ele: Jesus, mas eu já estou fazendo tudo certo. Eu já estou cumprindo os seus mandamentos. Jesus, eu te amo. Jesus, eu já entreguei tudo para o Senhor. O que mais o Senhor quer de mim? Será que você tem coragem? Você tem coragem de fazer essa pergunta a Ele? De ouvir aquilo que Ele tem para responder a você? Não desperdice um tempo valioso com Jesus, aonde Ele quer ministrar o seu coração. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança na terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu, e Cristo tu és a minha porção.
vinho novo e o pão. E eu não sou mais teu. Eu não sou mais teu. Com os olhos fechados, eu gostaria que nesse momento você começasse a ser muito transparente dentro de você com Jesus. E diga uma coisa: se Jesus falar não ao seu sonho, a sua fidelidade permanece a mesma? Se a casa que você tem tanto pedido a Jesus, Ele disser, eu não vou te dar. O carro que Ele tem pedido, que você tem pedido a Ele, se Ele disser, não, você não vai ter. A sua fidelidade continua a mesma? E se o filho que você tem orado, o Senhor falar, não é esse o propósito que eu tenho para você, o seu amor continuará o mesmo? E se Ele tomar todos os seus bens, os seus princípios irão permanecer? E se Ele tomar as coisas que você é mais apegado? Se Ele afastar de você os que você mais ama, o seu coração ainda será dele? Se você puder, se prostre aí no seu lugar. Seja sincero com Jesus. Seja transparente. Talvez você diga, Senhor, eu preciso te dizer que se o Senhor não der o filho que eu estou te pedindo, talvez eu não ande contigo. Mas muda isso dentro de mim, Jesus. Talvez você precise dizer, Senhor, se o Senhor não realizar o meu sonho, vai ficar muito difícil permanecer contigo. Muda isso dentro de mim, Jesus. Você pode declarar isso. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer.